Assembleia de Deus, harmonia. Queridos, com alegria nesta hora eu cumprimento a todos com a doce paz de Cristo Jesus. Que bom que estamos juntos novamente, com o grandioso propósito de adorar o Rei do Universo, o Criador absoluto de todas as coisas, que é o nosso Pai e está conosco. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. E, portanto, desde ontem, quando tivemos o Entre Amigos, muitos órgãos aqui, desde as crianças até os de idade mais elevadas, tiveram a oportunidade de exaltar e bendizer a Deus, louvando o seu nome. E este é o nosso grande privilégio. Eu quero convidá-los para a gente realizar a leitura bíblica no Salmo 95. Salmo 95 estará como nosso texto de reflexão da noite de hoje. Diz assim: Vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças, vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, são seus os cumes dos montes. Dele é o mar, foi ele quem o criou. E a terra firme, que suas mãos formaram. Vinde, adoremos prostrados, e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador, porque Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como em Beribá, e ainda como aquele dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: Este é um povo de coração ingrato, que não reconhece meus caminhos. Por esse motivo jurei em minha revolta: essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Ficou pesado o final, não ficou? Dizer amém. Vamos sentar e vamos meditar um pouco aqui. Gente, aqui está um esplendoroso convite divino para todos nós. E um conselho também inserido nesse texto, que nos convoca, nos desafia a viver uma vida de adoração, louvor e ação de graças. Nós somos chamados para isto. Aliás, não apenas chamados, nós fomos feitos, é o que a Bíblia diz, para o louvor e glória de Deus. Então, o nosso maior objetivo é adorar, louvar e agradecer.
E quando desta grande convocação, que a gente pode dar o seguinte tema para esta leitura: adoração, louvor e ação de graças como estilo de vida. Não é uma coisa pontual que a gente pratica, exerce apenas quando nos reunimos como congregação, porque essas atividades nobres, excelentes para as quais fomos feitos, são praticadas individualmente e também na comunidade, como é o caso do nosso culto congregacional. O nosso objetivo principal em vir aqui é exatamente adorar, louvar e agradecer. E aqui dentro tem lições para a gente, porque tem sempre uma necessidade de aprendermos mais, de conhecermos mais. A Bíblia diz: conhecei e a igreja e tão fracos. Vamos lá? Conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. A grandeza, Ele é imensurável. E nós, todos os dias, estamos nesse processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de amadurecimento, e a eternidade inteira nós estaremos nos desenvolvendo sempre, porque a grandeza de Deus é completamente além dos nossos limites. Portanto, Ele nos desafia a fazer isto, e ao mesmo tempo, dentro do Salmo, isto é, o Salmo 95, Ele vai buscar um exemplo onde o povo fraquejou. Apesar das suas manifestações sobrenaturais, em tirar a nação, o povo, os hebreus do Egito, com a sua mão forte, operando aquelas maravilhas todas, onde vieram aqueles sofrimentos pelas pragas, porque o coração do rei era duro e não permitia a saída natural do povo. Foi extremamente necessário que Deus manifestasse o seu poder das mais diferentes formas, isto é, de 10 modalidades diferentes. E diante de tudo isso, o povo saiu e milagrosamente o mar se abriu para que esse povo fizesse caminhada pelo meio do mar, pisando em seco. E assim o povo do outro lado do mar louvou, agradeceu, adorou a Deus pelos seus feitos. Porém, com o passar do tempo, um dia depois do outro, houve um fracasso na fé de muitos que saíram do Egito sob a proteção e direção do próprio Deus, que se manifestava de modo extraordinário. Durante o dia, uma coluna de nuvem cobria, protegia, acariciava, trazia consolo e conforto para o povo, que de manhã comia um maná caído dos céus e bebia água tirada de rochas, e Deus não deixava faltar nada. A Bíblia ainda diz que os sapatos não precisaram de meia sola, e nem as roupas
envelheceram. Então havia milagres sobre milagres o tempo todo, se multiplicando, um dia sim, um dia sim, sempre tinha milagres para este povo. Todavia, no mundo caído, onde nós enfrentamos os desafios, eles são reais. No mundo onde as aflições existem, o próprio Jesus, na sua clareza, objetividade, transparência, disse e repetiu que aqui teríamos aflições e tribulações, porém, nos estimulou a jamais desistir, mostrando o seu exemplo como o servo sofredor, que não desistiu, que não transigiu, mas que foi adiante. E ele diz: apesar das aflições, devemos ter bom ânimo para vencer este mundo. Porém, no exemplo deste Salmo 95, depois de toda a convocação para viver uma vida de adoração, louvor e ação de graças, ele foi buscar exemplos lá desta passagem do povo pelo deserto, onde durou 40 anos a travessia para entrar na terra prometida. Houve uma grande maioria que não foi suficientemente capaz de permanecer fiel na rota, na trilha da recomendação divina, e eles duvidaram, praguejaram, desconfiaram de Deus, e eles pereceram. E aqui Deus está dizendo: esses que desistem, esses que não perseveram, esses que abrem mão, esses desertores da fé, esses que não conseguem fazer a travessia pelo vale da sombra da morte, esses que abrem mão da caminhada de fé, ele diz: não entrarão no meu repouso, perecerão. E essas pessoas afrontaram a Deus. O que é que a gente pode tirar hoje como lição para a gente? Está doendo? Há um desafio? Não desista, não abra mão, vamos em frente. A nossa posição é de adorador do Senhor. Você pode dizer amém? E o adorador, ele persevera. Esse salmo destaca a postura de prostração e humildade que precisamos ter diante de Deus. Olha o embasamento dele. 20. Cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Somente quem está salvo é capaz de fazer isto. Aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não têm fé, aqueles que querem tocar, apalpar, ver com os olhos materiais apenas, eles conseguem essa posição de adorador? Não, não é possível. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Mas aqui, quem adora, quem aclama a Deus, aclama não uma coisa abstrata e duvidosa, não é um salto no escuro, não. Nós viemos aqui adorar a rocha da nossa salvação. Isso sim, isso não é uma reunião qualquer, isso é um lugar de adorar a Deus. Nós viemos fazer isto. Adorar é o espírito humano
prostrado diante do eterno Espírito, de quem procede a vida. Você está respirando aí, porque esse fôlego saiu da boca de Deus, soprou, e nós nos tornamos almas viventes, e vivemos para o seu magnífico louvor. Verso 2: apresentemo-nos diante dele com tristeza, resmungando, revoltados, amargurados. É assim a convocação? Mas por que tanta gente vive assim? Por que tanta gente não é capaz de fazer a superação de suas próprias dores? Por que tanto medo, tanta covardia, tanta desistência? Tantas vezes dizendo, não vale a pena servir a Deus, Ele não está vendo. E tantos outros dizendo, Ele não existe. São laços, são armadilhas, são dificuldades, são provações para a nossa fé. A gente não pode submergir diante das adversidades. Muito pelo contrário, devemos redobrar a nossa força, a nossa confiança. O justo nunca será abalado. E o Senhor diz, aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. Quantos vão continuar? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então a convocação faz sentido, todo sentido. Ela vem de Deus, Ele é a rocha da nossa salvação. E aqui nós devemos nos apresentar diante dele. Vamos agora ler o verso 2. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças, vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Você é capaz de fazer isso? Aqui e agora? É capaz de fazer isso saindo daqui, indo para casa? É capaz de fazer isso amanhã de manhã, segunda-feira? Olha, segunda-feira, começo de atividades as mais diversas, desafios. Mas o que é que ele diz? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aonde fores, eu estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você pode enxergar pela fé esse Deus na segunda-feira, de manhã, ao acordar. Tem louvor aí, adoração nesse coração. Tem ação de graças. Isso são expressões de uma alma salva, liberta, que foi ressuscitada da morte do pecado. Então, apresentemo-nos diante dele com ações de graças, vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Se cuide, Bazemate, para promover, emular, suscitar tudo isso, cada vez em proporções maiores.
porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quanto mais a gente produz, mais a gente se humilha diante dEle, e quanto mais a gente se humilha, mais Ele exalta. Aleluia! Que coisa boa! Nós acertamos no eixo da vida, nós estamos na avenida das oportunidades, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ninguém vai nos fazer recuar, não há retorno. É para frente, e não é devagar, é correndo a carreira proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É este general de guerra que está à nossa frente, e nós devemos nos apresentar diante dele com ações de graças, com adoração. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei. Adorador tem que ter essa visão. Adorador não adora qualquer coisa. Vocês lembram de Jesus dizendo para a mulher samaritana, equivocada, uma vida completamente destruída, só de casamentos ela tinha desfeito 5, estava vivendo em prostituição, toda equivocada, atrapalhada, pensando onde seria o lugar próprio para adoração, carregava uma certa religiosidade inócua, sem nenhum efeito, uma vida sem adoração. Jesus disse: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, disse Jesus. A gente só adora a Deus quando a gente conhece a Deus. Por que é que muita gente não adora a Deus? Hoje tem muita gente presa aos ídolos. Tem tanta gente escrava dos ídolos. Se fizesse uma batucada de rock aí no centro, talvez a gente nem passasse nessa direção, sim ou não? Muita gente seminua estava lá, porque não dizer alguns nus completamente, né? Com alguns farrapos pendurados no corpo, mas querendo fazer as maiores exibições. Estariam todos aí. Mas por que essa gente tem tanta dificuldade de vir adorar esse Rei magnífico que está aqui entre nós? Ele não é o rei do rock, nem do esporte, nem da música. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Quando Jesus foi visto, nas suas vestes, à altura da coxa, está lá no livro de Apocalipse, está Rei dos reis, Senhor dos senhores. Diga: esse é o meu Deus. Aleluias. Diante dele nós nos quebrantamos integralmente, e nós nos apresentamos diante dele, não com medo, mas a gente se apresenta com adoração, com o coração completamente quebrantado. Quanto mais habilidade, mais dons de Deus, mais humildade, mais simplicidade, mais respeito ao outro, mais consideração ao próximo, mais trabalho dedicado ao semelhante. Quanto mais dons, mais entrega e rendição ao trabalho do Senhor, porque nós aprendemos com o maior mestre de todos os tempos, Jesus, que disse: aprendam de mim, eu sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, queridos, com Ele
a jornada fica suave. Sabe por quê? Ele disse para a gente uma coisa muito grandiosa. Ele diz: olha, deixa eu colocar aqui a canga, aquela madeira para puxar os troncos da vida. Eu vou colocar a minha cabeça. Venha, coloque a sua cabeça debaixo da minha canga, porque aí vai se tornar suave a jornada e a caminhada. Ele vai conosco, não nos deixa e nem nos desampara. Esta é a segurança, pois o Senhor é Deus grande, é grande Deus, o magnífico Rei, acima de todos os deuses. Quem conhece a Deus, não adora mais ninguém, não vai mais atrás de nenhuma entidade. Acabou. Ele é suficiente. A gente não pede mais em nenhum outro nome. A gente não reconhece mais nenhum outro Deus, porque Ele sim é o grande Deus. E ao encontrá-lo, a gente não adora mais o Deus do bairro, não adora mais o Deus da região, não adora mais o Deus que aparece lá nas rotas turísticas. A gente chega, todos os demais que não são adoradores se curvam, prestam reverência e olham com aquele olhar tão humilhado diante, às vezes, de barro, de cimento, de ouro, de prata, de bronze. Mas a gente olha e não vê Deus ali, porque o nosso Deus está nos céus. Ele é o Senhor do universo, Ele é o único. E nada ali o representa, porque Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é uma coisa mais pontual, é um estilo de vida. Voltando ao tema: adoração, louvor e ação de graças como estilo de vida. A gente respira isso, a gente vive isso. Esse é o maior objetivo da vida. Essa é a posição mais elevada, a posição de adorador. E a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem assim. Isso é muito lindo, não é? É maravilhoso demais essa busca divina. Olha, está em João 4:22. Vocês podem botar aí, só para a gente, aliás, 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Adorarão o Pai. Não é adorar qualquer coisa. Adorarão o Pai. Não é adorar a mãe de Jesus, porque ela mesma disse: Ele atentou para a baixeza da sua serva. Ela se enxergava no processo, e ela chamou Jesus de meu Salvador. E ela mesmo disse: fazei tudo quanto Ele vos disser. Você pode dizer amém?
Porque tem tanta gente se dizendo adorador, mas adorando qualquer coisa, qualquer pessoa. Não, ela era simplesmente criatura, ele é o Criador. Por isso, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário, diga a igreja comigo, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você está aqui, ele encontrou você hoje, ele procura. Quantos aqui Deus já encontrou adorando hoje? Então glorifique a Deus. No seu templo todos dizem glória, é o que está escrito. Você pode dizer glória a Deus? Amém, amém. Que maravilha. Porque é necessário essa segurança toda, essa sustentação. Porque a adoração é o reconhecimento da grandeza, santidade e soberania de Deus. Isso é adoração. E quando a gente reconhece isso, é um ato de reverência, de adoração a Deus, reconhecendo a sua soberania, santidade e majestade. Adoração é a resposta do coração humano à grandeza, à santidade divina. É quando a gente tem esse conhecimento, e é preciso se enxergá-lo dessa forma, do contrário não dá. Olha o que diz Hebreus 11:6. O que tem aí? O que é necessário para a adoração? Por que é que muita gente não consegue? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Diga amém. É muita revelação, não é? É muita clareza, é muita luz. As pessoas rejeitam a palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Em Deus não há subterfúgio, Ele é muitíssimo claro. Aqui é mais claro do que o meio-dia, olha que coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima, é indispensável que ele creia que ele é real, mesmo sem barulho, sem manifestação nenhuma, no silêncio do quarto, quando a gente ora a ele. O que é que a Bíblia diz? Fala a este Deus, teu Pai, que está em secreto, e Ele que está em secreto te recompensará. Ele, no silêncio do teu quarto, no lugar mais conhecido, mais comum para você, onde você passa mais tempo, mesmo ali, Ele não está fora do teu quarto. Quando você fechou a porta, Ele ficou do lado de dentro, e portanto te ouve, te escuta, e quer te atender, e tem o poder de responder a tua petição. Então esse ser adorável, glorioso, que nos vê completamente, agora sem fé, impossível, simplesmente impossível alguém adorá-lo. Aí, vejamos o que diz aqui a palavra. Paulo estimulando o povo à adoração. Romanos 1,
Aliás, 12:1. Vamos ficar em pé para a gente dar uma esticadinha, vamos, porque aí quem está dormindo acorda. Tá bom? Muito bem, agora estica um pouquinho e senta de novo, oxigênio aí, respira fundo e vamos lá, tá? Pode tomar assento agora, vocês estão mais dispostos. Vocês podem dizer amém? Forte mesmo, forte, para acordar. Ah, queridos, que coisa boa, né? Vamos remir o tempo, porque os dias são maus, mas nós vamos entrar no repouso glorioso do Senhor. Que bênção, que maravilha. Olha um apelo veemente do apóstolo Paulo, homem que amava ganhar almas, o maior evangelista de todos os tempos, o missionário que foi até o fim. Ninguém conseguia prender a palavra de Deus na boca dele. Ele escrevia preso, e ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ninguém conseguia detê-lo. E ele diz aqui: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos adoradores, experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Envolvidos nesta vontade, quem vai fazer a gente recuar? Não tem demônio, não tem nada que nos separe do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor, nem o presente, nem o porvir. Não. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nada nos separa. Nós estamos conectados a Ele. Sabe de que modo? A conexão é tão grande que a metáfora que ele vai buscar é a metáfora de uma árvore. Uma árvore onde os ramos somos nós, ele é o caule e a raiz, e nós os ramos. Olha que conexão nós estamos com Deus. Ele disse: se a gente estiver nessa, a gente vai produzir muito fruto, fruto de adoração, fruto de louvor, fruto de gratidão. Não tem como a gente estar nele sem produzir isso. Então, quem está nele, necessariamente está produzindo. E Paulo aqui estava dizendo, conclamando o povo, dando vazão a esse salmo que a gente leu, dizendo: olha, eu rogo que vocês sejam adoradores, que vocês sacrifiquem o próprio corpo de vocês nessa devocionalidade santa, e que vocês não caiam na moldura deste mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque agora o nosso modelo é Cristo. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. O nosso exemplo, o nosso paradigma, o nosso modelo é Jesus. Ele disse: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. A nossa referência é o Senhor da glória, e nós estamos recebendo a seiva dele,
porque Ele é a raiz. Eu sou a videira verdadeira e nós os ramos. Então produza o quê? Produza adoração, produza louvor, produza ação de graças a Deus, porque o derramado Espírito Santo faz a gente destilar isso. Se você lê lá em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado em cumprimento às promessas divinas, feitas muito tempo antes, e quando ele encheu aquele povo que ali estava no templo em Jerusalém, e eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Cerca de 17 nações se faziam representar ali na festa do Pentecostes, e imediatamente aquele povo afluiu à porta do templo, e quando ouviu aquele barulhão de gente falando, e eles começaram a ouvir, eles que estavam cheios do Espírito Santo, falando o quê? Foi que eles ouviram falar das grandezas de Deus. O que é isso? É louvor. Quando a gente fala das grandezas de Deus, nós estamos louvando a Deus. Quando nós reconhecemos os atributos de Deus, nós estamos adorando a Deus. E quando nós estamos reconhecendo as nossas limitações e os favores de Deus na nossa própria vida, nós estamos produzindo ação de graças para Ele. E este é o nosso culto, e este é o nosso estilo de vida. Não dá para um salvo viver neste mundo sem adorar, sem louvar e sem agradecer, porque a boca fala do que está cheio o coração, e Ele nos encheu do seu Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele derramou no nosso coração amor, através do Espírito Santo que Ele nos outorgou, que Ele nos deu. E aí, Jesus já havia dito: Ele me glorificará. E Ele glorifica, habitando em nós e nos levando a produzir esse fruto, porque nós estamos recebendo a seiva dEle. A outra metáfora para a igreja, os adoradores, é um corpo, onde Ele é a cabeça. Eu sou um membro, você é outro membro, e nós todos juntos, embora muitos, formamos um só corpo. Você glorifica a Deus por essa revelação? Então nesse corpo a gente glorifica a Deus. E não dá para pegar esse membro e fazer um corpo com uma prostituta ou com um prostituto, é o que a Bíblia diz. Porque aí a gente não se molda a este mundo. Não há essa condição de servir a Deus e ao diabo. Não há. A gente precisa servir unicamente a Ele. E por isso Paulo disse: eu rogo, e ao mesmo tempo eu recomendo que vocês não se amoldem a este mundo. Queridos, mas procurar compreender, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora o que aqui diz Efésios 5:17? O que tem aí? Portanto, não sejais faltos de juízo. Você pode dizer amém? Não seja falto de juízo. Mas onde é que a gente viu esse povo falto de juízo?
No salmo que a gente leu como leitura. Vocês lembram que eles foram afrontar a Deus? Na hora da dificuldade, disseram, faltou água. Vamos reclamar. A gente poderia ter ficado lá. Não adianta. Não resolveu nada. A gente está sofrendo aqui. Foram murmurar contra Deus. Deus disse, desse jeito, meu filho, você não é adorador, você não tem gratidão, você não tem memória, você não tem perseverança, você não tem persistência, você não tem resiliência para enfrentar, você se acovarda, você é um desertor da fé, por isso você não vai entrar no meu repouso, na minha promessa, você não vai galgar aquilo que eu prometi, por causa da sua covardia. Então ele está dizendo aqui para a gente, cuidado. Portanto, não sejais falto de juízo, mas, agora a igreja, agora vocês, mas, queridos, você está procurando isso? Você vem para aqui, e aqui você contempla a formosura de Deus, demoradamente, através da sua revelação. Qual a revelação? A sua palavra, porque a palavra revela Deus, e você vem, conforme o salmista disse, você vem contemplar a formosura de Deus, isso é olhar para Deus demoradamente. O que é que a gente está fazendo nessa reflexão até aqui? Estamos olhando para Deus demoradamente. E aqui nós estamos contemplando a formosura, nós estamos adorando, porque Ele nos inspira, nos leva, nos motiva a adorá-lo, por causa da beleza da sua santidade. E aqui nós aprendemos no seu templo. Você pode glorificar a Deus, porque aqui você tem aprendido a palavra de Deus. Evangelho é isto, levar luz para as nações, é levar a palavra da vida, a palavra de Deus, a luz verdadeira que é vinda ao mundo e ilumina todos os homens. Cristo é esta luz verdadeira. Por isso a recomendação é que essa luz, ela carrega alegria, ela carrega realização, ela tira a gente das trevas. E a recomendação cantada pelos anjos foi que esta alegria deve ser levada a todas as pessoas. A recomendação divina. E aí, olha que lindo. Buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Como? Vindo ao templo aprender a palavra, ler a palavra, meditando na palavra, orando a Deus, adorando aonde você estiver, tornando a sua vida adequada e coerente com a obediência à palavra de Deus. E aí, quando você adotar esse estilo de vida, você vai estar abraçado, agradando ao Pai e andando neste mundo de acordo com a sua vontade, agradando a Deus, porque para Ele tirar daqui e levar para o repouso dele prometido, é preciso agradá-lo primeiro. Olha uma observação aqui: nenhuma pessoa que não tenha aprendido a adorar a Deus nesse corpo, nenhum vai adorar a Deus na eternidade. Para chegar lá, para entrar nos céus de adoração, se você não aprendeu essa experiência aqui, enquanto está nesse corpo, você não vai chegar lá no repouso de Deus.
Como é que Deus arrebatou Enoque? Porque antes da sua trasladação, ele alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Você tem que alcançar esse testemunho de ser um adorador nesse corpo. Porque depois que você for perder a cor, ficar inerte, não adianta dizer: Deus bote num bom lugar. Meu filho, você nunca buscou esse lugar? Você foi um nécio, um tolo, um egoísta, um vaidoso, um jactancioso, uma pessoa sem fé. Você é um arrogante. Você dizia que Deus nem existia e Deus ria de você. Que é isso que acontece com os ateus. Deus não vê, Deus não existe, Deus ri dessas pessoas tolas. E ele aqui no exemplo está dizendo: não façam o que esse povo fez diante da dificuldade, desertaram da fé e não entrarão, ficaram para trás. Eu me irei com eles, passei 40 anos rodando com eles, poderia ter sido uma travessia rápida, mas eu teria que destruí-los, porque eles não creram o suficiente. E agora ele está dizendo para mim, para você aqui, porque aqui é o lugar que Deus nos ensina, nos adverte, para que a gente não perca o ânimo, não perca o tempo, não perca a vida. Ele diz: portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. O que é que a gente tem feito aqui ao longo desses 9 anos? É procurando conhecer a vontade do Senhor, é lendo a sua palavra. Examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam, e através dela que a gente obtém a vida eterna. Amém? Aí a pessoa rejeita tudo isso. Eu tenho meia dúzia de reais ali na conta, aí me acho o cara, aí tem que gozar a vida, né? Tem que estar dando volta ao mundo, mas nunca é um adorador verdadeiro do Senhor. O estilo de vida dele é depravado. A caminhada de fé está longe, porque ele diz: é muito complicado isso, eu quero coisas mais objetivas, mais diretas, eu sou imediatista. E porque tirou um diploma, coitado, sou doutor, nunca adorou o Senhor. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? E a vida da tua alma, só o Senhor pode dar. Se não nascer de novo, pela consciência da palavra, pelo poder da palavra que é espírito e vida, não adianta ter dinheiro, você vai para o inferno. Não adianta ter riqueza. A Bíblia é clara numa parábola de Jesus, mostrando aquele homem tão rico, tão cheio de recursos aqui, e foi parar lá no inferno, enquanto o Lázaro miserável que vivia à sua porta, e vivia de algumas migalhas que caíam de sua mesa, estava no reino celestial, na glória, no repouso de Deus, enquanto ele estava perdido. Por quê? Porque foi tolo, falto de juízo. Mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. 1 de Pedro 1,14. Como filhos da obediência. Você pode dizer amém? Aí a pessoa diz: eu sou jovem. Estava observando há poucos dias assim na minha avaliação. Mas ele esboçava tanta vaidade. Olhava para o lado, via a nossa simplicidade, não é? Como servos de Deus. E ele esboçava, olhava assim a sua juventude, músculos fortes. Dava sempre uma olhada para o braço, assim, né? Uma olhada para o braço. Tatuagem grande ali, bem esticadinha. Vai murchar. Vai ficar horrível quando chegar às horas finais no hospital. Misericórdia, parece uma mancha que você gostaria de afastar, mas não pode. Está lá.
momentos finais, deixa ficar como está mesmo. Não é? Horrível. Olhava para os outros, aquele, todo pintado, todo maquiado, não é? Eu olhava bem por cima assim. Todo mundo adorando, bem dizendo, dá uma olhada por cima. É assim que é. É o cara. Gente assim nunca adora. Nunca adora, porque o exaltado será humilhado. Meu filho, se você não se humilhar, não adianta não, meu filho, você vai quebrar a cara. Deixa eu dar um exemplo aqui do meu cortiço de abelha. Estava observando lá, o Denis me fez um grande presente, e eu botei lá na nossa varanda do quarto, que dá para mata. E algumas abelhas caíram, uma varanda de madeira e tem um vidro. Aí umas que ficaram embaixo, mas batiam no vidro, batiam. E quando elas caíram logo, estavam fortes e robustas. Tome cabeçada no vidro e barulho. Zum! E tome, e ia e vinha, e batia. Mas depois de muito tempo e olhando, teve algumas que eu tirei com papel, mas eu deixei outras. Eu quero ver onde é que vai chegar. Daí a pouco, elas foram perdendo a força. Perdendo. Já não fazia mais estava tudo caladinhas. E daí a pouco, caíram. Quando caíram no chão, tinha uma saída por baixo, tinha uma abertura no vidro, embaixo. Aí depois de algum tempo, depois que perderam todas as forças, começaram a voar agora, porque se humilharam, quando abriram mão, quando não tinha mais resistência, caíram, encontraram liberdade. É mesmo assim que acontece com o ser humano. Enquanto ele se jacta de alguma coisa e pensa que vão conseguir por si mesmo, tem força, faz barulho, não adianta. Mas quando abre mão de tudo e se humilhar, você vai encontrar liberdade em Deus. Amém? Então não adianta ficar batendo com essa cara no vidro e fazendo barulho, meu filho. Te humilha logo, porque se você se humilhar, Ele vai te exaltar, vai te salvar. Amém? Olha, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, mas quando vivias na ignorância. Cuidado, já que essa luz se acendeu, acaba com essas coisas e deixa esse molde do mundo. O mundo passa e com ele todas as concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus, quem é obediente, permanece para sempre. Quantos aqui querem permanecer para sempre? Deus te abençoe. Meu filho, você está confiando em quem? Você já é um adorador? Ou você se acha muito importante para adorar alguém? Que tem gente assim. Hoje eu tenho muita saudade do médico da Losângela, ele partiu. Mas um dia eu falando do evangelho para ele, ele disse, eu não tenho que agradar, ninguém tem que agradar ninguém. Eu falando que era preciso agradar a Deus. Ele disse, não tem que agradar a ninguém. Ele não cria em Deus. Disse que não precisava agradar. Gente, a gente precisa agradar a Deus. A gente precisa adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, magnificar seu nome, obedecê-lo. E somente assim nós alcançaremos a vitória total.
a salvação de nossas almas, porque aqui tudo está passando. Agora, o Deus que está alimentando a gente aqui, já preparou a alimentação na eternidade, viu? Aí você diz, como? Aí eu pergunto, como é que Ele te alimenta aqui? Tu não produz nada. Eu poderia agora falar do sistema digestivo, para você ver a complexidade que Ele colocou aí em você, só para alimentar você aqui. Tem uma usina aqui, ó, isso aqui, uma usina, transformando, gerando energia, triturando, quebrando. E tudo isso funciona porque você está recebendo a seiva dele. Aí você pensa que ele não tem seiva do outro lado? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Glorifique a Deus.